Oficialmente, então, iniciando a nossa aula 2 do curso de métodos de estudo aqui do nosso Biosanabria. Galerinha, hoje a gente tem uma aula bem mais prática que a primeira. A primeira foi super teórica, mas importante para embasar aquilo que a gente vai ver nas próximas semanas. Hoje uma aula, meu Deus do céu, todo mundo tinha que assistir, que é a aula de técnicas de estudo, onde a gente vai ver a diferença entre o estudo ativo e o estudo passivo, as diferentes técnicas e como elas são classificadas, como você, dependendo da técnica, você pode fazê-la de maneira ativa ou de maneira passiva, com estudos científicos mostrando quais são mais eficazes para a retenção da memória. A aula passada a gente falou, aprender consiste não apenas em entender alguma coisa que alguém está te explicando. Tu precisa também lembrar daquilo no futuro, e para fazer isso é necessária a transferência para a memória de longo prazo. E existem técnicas que aumentam a tua probabilidade de conseguir fazer isso, as ativas, enquanto outras não é que não vão enviar, mas a eficiência delas em te mandar para o longo prazo, ela é menor. E, surpreendentemente, as técnicas que têm menor eficiência para enviar ao longo prazo, para o longo prazo, são as preferidas dos alunos e são as que os alunos mais fazem em pesquisas, onde os caras perguntam qual é a técnica que tu usa, a maioria usa a menos eficiente. Ou seja, e aí as mais eficientes, aquelas que cortam o caminho, são as menos utilizadas pelos alunos. E isso é um absurdo completo, e é por isso que esse curso existe, para desmistificar esse tipo de coisa com ciência, com resultados de estudos científicos. Na nossa primeira aula, a gente foi muito mais, digamos assim, da neurociência. Essa aula de hoje, ao contrário, vai ser uma aula bem mais da psicologia cognitiva. Vão ser bem mais questões de psicólogos e educadores do que propriamente de neurocientistas. Então, galerinha, vamos lá. Estão vendo o slide aí? Aula 2, técnicas de estudo. Só deixa eu aqui deixar só a minha carinha aqui para ficar no cantinho. Partiu. Essa aqui, que está aqui, é a famosa pirâmide de aprendizado, atribuída a um cara chamado William Gassler, um psicólogo. Só que daí eu fui pesquisar mais sobre a origem dessa pirâmide, e cara, na real, o William Gassler, ele não fez ela. E tudo que é lugar do Google que tu procura é atribuído a ele ter feito ela. E a verdade é que ninguém sabe direito de onde saiu exatamente essa pirâmide que vocês estão vendo, muito menos essas porcentagens, que seriam as porcentagens de retenção. Mas ela tem uma utilidade, e é por isso que nós vamos lê-la, apesar de ser um mistério de onde ela veio, mas todo mundo acredita nela porque ela está disseminada pela internet. Então, segundo esse cara, segundo essa pirâmide, não é um cara, sei lá quem fez, apenas ler te dá 10% de retenção. Escutar uma aula, 20% de retenção do que aprendeu para o futuro. Ver alguma coisa, 40%, 30%. Ver e escutar, que seria daí a aula mesmo, né? Escutar seria de olhos fechados, tipo um podcast, 50%. Mas todas essas são consideradas aprendizagens passivas. Enquanto que conversar, debater, reproduzir, classificar, numerar, eu não estou usando a minha canetinha, né, cara? Tem que usar a minha canetinha. Enquanto que conversar, debater, reproduzir, definir, numerar, classificar, isso aqui a gente faz muito quando faz resumo, 70% de retenção. Praticar, que seriam os testes de vestibular, 80%, e ensinar aos outros a tática que as pessoas consideram como a mais eficiente, do ensinar para alguém aquilo que tu aprendeu, 95%. Então, galera, o que eu acho que é importante a gente tirar dessa pirâmide? Essas porcentagens não têm embasamento científico. Agora, sim, o que está em azul ali, que seria aqui, é um estudo mais ativo. Enquanto que está lá em cima, é mais passivo. Mas qual é a diferença? E eu vou falar um negócio para vocês. Eu pesquisei assim, sabe? A definição e tal. Inclusive tem um famoso livro
do Cláudio Moura de Castro, que é esse aqui, Você Sabe Estudar, em que eu acho que a grande mensagem desse cara aqui é estudo ativo, estudo ativo. Ele bate muito nessa tecla. Mas eu procurei, assim, uma definição que ele nos desse para poder sacar a diferença entre o que seria ativo e passivo, e eu não encontrei. Então, eu resolvi fazer essa classificação que vocês vão ver agora, mas baseando-se, assim, num feeling de professor. O estudo passivo, ele requer pouco esforço mental. O estudo ativo, ele requer, tá ali embaixo, muito esforço mental. O estudo mais passivo, ele não tem nenhuma ação criativa, ou seja, tu não precisa criar nada, tu não tem nenhuma ideia na hora de fazer o estudo passivo, é um copia e cola, com pouco esforço. Já o estudo ativo, você tem que criar alguma coisa, entendeu? Você tem que trazer aquela resposta do fundo do baú, você tem que criar uma solução para o problema, ou entre as soluções dadas, achar qual é a melhor solução para resolver o problema do enunciado. E é muito interessante porque os psicólogos, eles não entendem bem por que o estudo ativo, ele fortalece as redes neurais, ok? O que facilita o acesso a elas no futuro, mas eles sabem que fortalece, enquanto que o passivo não fortalece tanto. Então, é um mistério a ser desvendado ainda qual é a base neurocientífica para o estudo ativo lá no cérebro, fazer a gente gravar melhor as coisas do que o passivo. Eu tenho uma hipótese aqui, sabe, que eu não li nos livros, mas eu parei para me dar conta e eu quero trazer para vocês depois. E quais são as técnicas que os alunos mais costumam utilizar? Existem técnicas que a literatura descreve, que eu não vou trazer aqui, porque elas não são tipo, muito apropriadas para o vestibular. Eu vou trazer as do vestibular. Primeira, leitura do livro e releitura, a clássica. Tive aula de história, como é que eu vou estudar? Ah, vou ler o material. Leitura ou até uma releitura. Vou ler 2 vezes o material. Leitura grifando, ok? E aí muito se fala com, tem que saber grifar e etc. Mas olha, pessoal, independente de saber grifar ou de não saber grifar, de saber grifar só os pontos-chave ou de sair grifando tudo, a grande questão é, será que grifar te ajuda a lembrar daquilo que tu grifou e entender aquele assunto que tu tá grifando lá no longo prazo, lá na frente? Depois o famoso resumo. Eu fiz uma pergunta lá na nossa primeira semana de aula, naquela enquete que eu fiz com vocês, como você sentiria ao estudar biologia sem fazer resumos? E só 40% responderam confortável, sabe? Uns 40 e poucos por cento respondeu um pouco desconfortável e 15 a 20%, não lembro, respondeu muito desconfortável. O resumo, né, gente, é o carro-chefe da biologia e, na minha opinião, não deveria ser. Depois o 4, recordação ativa. Aí o próprio nome já está falando, né? Esse deve transferir melhor para a memória de longo prazo. Tem ativo no nome. Então, teste de vestibular é isso, flashcard é isso, e aí outras coisas que a gente nem se dá conta que poderia fazer e que são muito úteis também é isso. E por fim, a técnica do Auto Podcast, também conhecida por técnica de Feynman, porque foi um físico que trouxe essa técnica, a ideia de você explicar o assunto para você mesmo, como se tivesse uma criança pequena na sua frente, então você tem que usar da maneira mais simples possível para conseguir explicar isso para alguém, sabe? Seria uma das técnicas mais importantes que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Então, qual é a ideia, gurizadinha, a partir de agora? Eu vou mostrar cada uma dessas técnicas para vocês, explicar bem brevemente o que elas são e mostrar estudos científicos que indicam quais são mais eficientes, quais são menos, inclusive comparando uma com a outra. E o estudo científico clássico, que tudo que é youtuber cita nos seus vídeos, que tudo que é livro sobre como estudar cita, eu vou mostrar para vocês agora. Ele é inacreditavelmente simples e inacreditavelmente elucidativo. Cara, esse estudo é de virar a cabeça. O nome dele é Prática de Recordação, produz mais aprendizado do que o estudo elaborativo com mapas mentais. Então a ideia é comparar prática de recordação, que já vamos ver o que é, com mapas mentais. E eu queria trazer um detalhe aqui muito importante, olha a revista que isso foi publicado, gurizadinha, Science, uma das revistas mais respeitadas, com maior fator de impacto na ciência, ou seja, não é pouca coisa o lugar onde esse negócio foi. E aí, como é que foi o estudo? Eles pegaram 80 estudantes e dividiram-nos em 4 grupos, por isso 20, 20, 20.
Aí eles deram o mesmo texto curtinho para esses 4 estudantes e fizeram-nos ler. Então, a primeira etapa, todo mundo leu o mesmo texto. E aí, depois, eles foram instruídos a fazer diferentes coisas. O grupo vermelho, que seria o 1, não reestudaram, não fizeram mais nada. O segundo grupo estudou o texto mais 4 vezes, tipo, na hora ali, entendeu? Estudou um texto num período de tempo, e aí durante um outro período de tempo, eles foram instruídos a ler o texto de novo 4 vezes. O terceiro grupo, eles leram o texto e imediatamente depois, com o texto disponível, foram instruídos a fazer um mapa mental sobre o texto, podendo copiar, podendo consultar. E o último grupo, imediatamente após a leitura do texto, deram uma folhinha para eles, escreve aí tudo que tu lembra do texto nesse período de tempo. Terminou o tempo, leia o texto de novo e, sem consultar, escreve aí tudo que tu lembra do texto. Ou seja, esses tiveram que forçar muito mais a cabeça, porque eles não colaram, enquanto os do amarelinho, que seria o estudo repetido, porque ele leu 4 vezes, e os do mapa mental, eles tiveram o texto disponível durante todo o experimento. E aí, olha que interessante, depois disso, eles perguntaram: se vocês fizerem uma prova semana que vem sobre esse texto, qual é a porcentagem de informações que vocês acham que vocês vão lembrar? Para depois, espaçada uma semana, os estudantes voltaram ao laboratório e eles fizeram 2 tipos de testes de, tipo a enquete aqui do Zoom, sabe? Tipo enquete do Instagram, uma perguntinha com 2 alternativas. Só que algumas perguntinhas eram de conceitos diretos, tipo, perguntava direto o conceito que estava no texto, tipo URGS. Já a outra era tipo coisas que tu tinha que responder, mas que não estavam no texto, mas porque tu podia, mas que tu poderia deduzir. Parecido com o que a gente tem que fazer no Enem, uma dedução a partir do que a gente aprendeu, tipo inferência, como eles chamam. E aí a gente vai começar mostrando, depois que eles estudaram cada um desse jeito, olhem que interessante. Percepção de aprendizado. Cara, isso é muito maluco, porque olha esse gráfico, ó, julgamento de aprendizado. Aqueles que só estudaram uma vez versus aqueles que tiveram que fechar o olhinho e escrever tudo que lembravam. A prática de recordação. Olha que loucura. Quem fez a prática de recordação achava que iria ir pior no teste daqui a uma semana do que quem não estudou nada. Por que vocês acham que quem faz o método ativo tende a ficar tão pessimista quanto a si mesmo? Vou dar uma tese para vocês daqui a pouco. Ao mesmo tempo, olhem que interessante, quem estudou lendo várias vezes é o que achou que ia melhor. E quem estudou fazendo mapa mental achou que ia parecido com quem não estudou nada, mas ainda assim melhor do que quem fez a prática de recordação. Ou seja, quem faz a prática de recordação aqui é o cara que acha que vai pior. E agora, choquem-se com o próximo slide, porque vocês devem estar se perguntando, e aí, uma semana depois eles foram lá, fizeram o teste, e quem foi melhor? Vou mostrar para vocês. Olha só que interessante. Omiti o do prática ativa. Uma semana depois, testes conceituais. Proporção de respostas corretas do teste. Quem só leu o texto e não estudou nada foi quem foi pior. E por esse motivo, é muito importante, depois de uma aula, a gente estudar. Esse experimento mostra isso, que depois da aula a gente tem que estudar alguma coisa, porque senão nós seremos o que iremos aprender menos. Mas quem estudou lendo o texto 4 vezes e quem estudou depois lendo o texto e fazendo um mapa mental a partir dele, foi muito melhor do que quem não estudou nada. Ou seja, parece, nossa, que bom. E agora eu vou mostrar a porcentagem de acertos de quem achou que iria pior, ou seja, da prática de recordação. Tem que ter um silêncio para assimilar. Não é chocante? Não é chocante? Esses caras foram tipo assim, ó. 50% melhor do que os caras que fizeram um mapa mental colando ou que leram 4 vezes o texto. E eles eram os que achavam que iriam pior. Nos testes de inferência, que seriam os do parecido mais com o Enem, ó,
mesmos resultados. Quem foi melhor? Quem fez a prática de recordação ativa. Quem, depois de ler o texto, fechou o livro e ficou lá escrevendo tudo que lembrava, fazendo força. Portanto, qual é o resumo da ópera desse estudo? Olha que interessante. Quem achava que ia pior, que são os que fizeram recordação ativa, foram melhor. E quem achava que ia melhor, esse terceiro gráfico aqui, ó, quem achava que iria melhor, que era quem leu 4 vezes ou quem fez o mapa mental, teve resultados intermediários. E quem não estudou nada, achava que ia bem e, na verdade, se ralou. Ou seja, quais são as conclusões que esse estudo traz para nós? Primeiro, estudar depois de ter o primeiro contato com o conteúdo é importante. Mas existem maneiras de estudar que vão te mandar melhor, que vão mandar melhor a memória, o que tu estudou para a memória de longo prazo, e outras que vão mandar para o longo prazo, mas não vão mandar tantas. E aí tem mais uma coisa que eu acho muito intrigante. Por que quem fez a prática ativa achava que iria pior? E é muito louco, né? Eu vou até projetar isso para vocês de novo. Tá? Inclusive achava que ia pior, olhem ali, daqueles que não estudaram. É que assim, galera, quando a gente faz a prática ativa, a gente percebe que a gente não sabe tudo. Porque a gente passa dificuldade. É difícil. A gente se decepciona. Porque a gente queria lembrar de tudo e não consegue. E isso, eu acho, vai colocando a pessoa para baixo. Sabe? E aí, ela acaba achando e que ela vai ser a que menos vai lembrar. Mas, no final das contas, ela é a que mais lembra. Então, é contraintuitivo. O que é contraintuitivo? A minha intuição disse que eu vou pior. E aí, quando acontece isso, eu vou melhor. Daqui a pouco a gente vai falar sobre recordação ativa e eu vou falar mais sobre como nós não estamos habituados a estudar dessa maneira. Como toda vez que alguém nos pergunta uma coisa, a gente já se pressiona porque a gente acha que a gente está na prova. Como a gente entende a recordação ativa, esse negócio de ficar se esforçando para lembrar sem poder olhar, como uma coisa assim avaliativa, de avaliação de prova, quando na verdade a gente tem que entender isso como um método de estudo. Aliás, como o método de estudo que tem se mostrado um dos mais eficientes dentre os estudados pela psicologia cognitiva. Então agora a gente vai falar de cada um. Depois desse estudo maravilhoso que eu falei que é o melhor, não é por acaso, né? Que todo youtuber e todo livro escolhe ele, né? Olha só que incrível, que fantástico. A gente vai começar a analisar técnica por técnica. E gurizadinha, vocês são 12 aqui comigo ao vivo. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa no chat, ficaram em dúvida, não entenderam alguma interpretação de exercício, cara, eu amo esse negócio, eu fico empolgado, eu saio falando, tá? E aí, se você tá com esse negócio, não vou atrapalhar, não sei o que, o professor pode atrapalhar, pode parar para perguntar, vamos aproveitar e vamos aprender juntos aqui. Beleza? E aí perguntar é uma excelente tática de estudo ativo, para vocês lembrarem, inclusive, como estudar. Então agora, nós vamos falar sobre releitura. E o que a gente acabou de ver no experimento clássico aí, que reler 4 vezes é bom, mas não é melhor do que estudar tentando recordar ativamente. Ok? E é a técnica é uma das técnicas de estudo mais utilizadas. Os caras fizeram pesquisas com graduandos norte-americanos. Como é que tu estuda para a prova? Adivinha qual foi a técnica que os estudantes mais falaram que utilizavam? Eu estudo para a prova relendo. Entende? Fazendo justamente a técnica que está entre as menos eficazes. E aí, só para te dar uma pitada sobre o que vai ser a aula da semana que vem. Esse artigo aqui, ó, do Verkooijen, ele fez o seguinte, ó, ele chamou voluntários, dividiu 3 grupos, botou o mesmo texto para esses 3 grupos, e aí depois, o que acontece? Imediatamente depois desses 3 grupos lerem um texto, letra A, um grupo imediatamente leu de novo. E 2 dias depois fez uma prova. Grupo B, leu o texto uma vez, te coordena, foi para casa, 4 dias depois voltou para o lab, leu o mesmo texto de novo, foi para casa, 2 dias voltou, fez uma prova. E o terceiro, leu o texto, foi para casa, ficou 3 semanas e meia em casa, voltou para o lab 3 semanas e meia depois e leu o texto de novo. Voltou para casa, 2 dias depois voltou para o lab, fez o teste.
Quem lembrou de mais coisas? Olha que interessante, gurizada. Ó, Massett é o cara que leu 2 vezes e 2 dias depois fez a prova. Aqui está a porcentagem de respostas acertadas. Spaced Short foi o cara que leu o texto, voltou para casa, 4 dias depois voltou, leu o texto de novo, voltou para casa, 2 dias depois fez a prova. Ele foi o que teve o melhor desempenho. E esse aqui, 3 semanas e meia depois, não foi tão bom. Ou seja, galera, o que esse estudo te mostra? Que tem que estudar a aula perto da aula. Se deixar para estudar a aula longe demais, não adianta. O que esse artigo te mostra? Estudar a aula, depois estudar ela de novo, não é tão bom como, olha só, estudar a aula e depois esperar 4 dias. Por isso que uma das instruções do curso para vocês é estuda a aula no mesmo dia, depois espera uns 4, 5 dias e faz os exercícios, corroborado pelos resultados desse artigo. Só que aqui é só releitura, não é a técnica mais eficaz, mas ela mostra como espaçar. O estudo é bom, mas espaçar demais após o primeiro contato não é tão bom. Grifar o texto, outra que a galera adora. E aí a galera fica muito preocupada, eu sei grifar, eu não sei grifar, sabe? Eu vou ensinar vocês na semana que vem que o cara que sabe grifar bem um texto é o cara que assistiu bem uma aula. E o cara que não assistiu bem uma aula, que acordou cedo para ir para a aula, sabe, ficou lá comendo mosca, esse daí, cara, ele não sabe grifar direito porque ele não assistiu bem a aula. É óbvio, é evidente isso. Mas independente da qualidade do cara em grifar, olha que interessante, esse artigo de 1974. 3 grupos de leitura foram separados, eles leram, sabe, o mesmo texto, só que o grupo A apenas leu, o grupo B leu e grifou livremente, não sei se grifou bem, não sei se grifou mal, e o terceiro grupo pegou um texto que já tinha sido grifado anteriormente e leu o texto grifado, sem ser eles que grifaram. E aí, quando eles foram fazer uma prova com os 3 grupos, o que aconteceu? Ninguém performou melhor na prova do que ninguém. Ou seja, grifar e não grifar fez a mesma diferença. Olha que loucura, quando os caras, uma semana depois, foram fazer a prova. Ou seja, galera, talvez quem leu e grifou ali no grupo B não grifou bem, ou talvez grifar não seja essa maravilha toda, ok? É uma técnica que muitos chamam de, digamos assim, semi-passiva, sabe? Porque tu pode fazer ela bem passiva, tu pode fazer ela bem ativa. E aí agora, vamos pro polêmico. Vamos para as polêmicas das polêmicas. Agora eu vou contar uma história para vocês. Teve uma vez que uma menina veio fazer plantão comigo e ela começou a falar sobre essa história de resumos. E, cara, ela começou a chorar no plantão porque ela disse que ela não conseguia fazer resumos, ela estava há 3 anos tentando estudar e ela se sentia muito mal porque ela não conseguia estudar para os resumos, e eu acho que ela estava chorando porque na cabeça dela, ou ela só poderia ser boa se fizesse resumos. Olha que loucura. E os meus resumos saem feios. Gente, que coisa triste ver assim, a falta de informação das pessoas, levando elas a realmente ficarem sofrendo por causa disso. Vamos falar um pouquinho sobre esse papo de resumos. E aí, galera, olha que eu peguei 2 modelos de resumo. Qual é o objetivo do resumo? Vamos começar aqui, ó, lendo isso aqui, ó. O grande objetivo do resumo é extrair o mais importante de um texto ou de uma aula, porque um texto numa aula, a gente fala muita coisa, escreve muita coisa, tem aqueles tópicos que são os mais importantes para a gente entender o todo e aqueles que são menos importantes. E organizar as ideias, organizar as informações. Isso é particularmente importante numa aula de história, geografia, biologia, alguns tópicos teóricos da química, física um pouquinho, poucas matérias são eminentemente teóricas, mas tem. Literatura, quando está estudando períodos literários, é bom também, sabe? Mas matemática, português, língua estrangeira, disciplinas mais práticas, aí não é assim aquela maravilha toda. E aí tem 2 maneiras de fazer o resumo. Qual é o resumo clássico? É esse aqui, ó. Peguei um de botânica. Você pega lá, ó, resumo de botânica, itens principais das plantas,
E aí vai fazendo títulos isso, e tópicos explicando. Títulos e tópicos explicando. Resumo aqui, vou falar para vocês. Tá muito bom. Uma versão desse resumo, que na verdade é a mesma coisa que esse resumo, só que grife, escrito de outro jeito, é o mapa mental. Que significa o quê? Tu colocar uma palavra no meio, e aí o botânica está aqui, né? No resumo, o botânica estaria aqui. E aí pode ver, as flechinhas que saem desse botânica são muito parecidas com as flechinhas que saem com os itens que estão nesse resumo. Ó. Ah, aqui tem fanerógama e criptógama, aqui tem fanerógama e criptógama, aqui tem pteridófita, briófita, aqui tem briófita, gimnosperma, angiosperma. Então, cara, é muito parecido. Só que daí no mapa mental, do título principal, vão saindo flechinhas com os subtópicos, e desses subtópicos saem flechinhas, que seriam os subtópicos, entende? Então, isso aqui é o que o pessoal mais encontra hoje em dia na internet, uma galera vende esse negócio aqui. Isso aqui, na minha opinião, nem parece direito com um mapa mental, vou falar para vocês. Porque quando tu estuda o que é um mapa mental, sabe? Quando tu vai lá, tu vai atrás, sabe? Esse livrinho aqui, por exemplo, deixa eu ficar grande aqui, o Você Sabe Estudar, ele explica o que é um mapa mental, como é que se faz mapa mental. Ó, eu vou botar aqui na tela para vocês, ó. Isso aqui é um mapa mental de verdade, ó. Mapa mental em preto, subtítulos. Em verde, tópicos. Em preto com letra caixa alta, subtópicos. E ainda tem uma quarta categoria. Aí de dentro ele vai indo para fora. Isso é um mapa mental de verdade, de acordo com as pessoas que desenvolveram o mapa mental. Isso aqui não é bem um mapa mental, sabe? Olha esse negócio aqui. Sabe, é um mapa resumo, entendeu? É um resumo, é um híbrido, tá bem? Então é isso aí. Beleza. Isso aqui, ó, outro exemplo. É um mapa mental mesmo, ó. Organelas. Em vermelho, os tópicos. Em amarelo, os subtópicos. Em verde, os subtópicos. E ainda tem os roxinhos aqui, ó, grande área de contato e mitose aqui embaixo, o outro subtópico. Esse tem mais cara de mapa mental para mim. Então, o mapa mental, galera, vamos para metas mentais, ótica, mas é um resumo. É uma outra maneira muito boa de organizar as informações. Nada mais, nada menos do que isso. E eu queria lembrar vocês do estudo clássico, em que a pessoa que fez o mapa mental copiando não se saiu estatisticamente melhor do que a pessoa que leu 4 vezes, olha que interessante, e foi 50% pior do que quem fez aquela prática de recordação que só escreveu aleatoriamente as palavras. Beleza. Aí, olha só. Aqui tem um lance muito importante que esse estudo vai mostrar, mas antes eu já quero falar. Existem 2 maneiras de fazer o resumo, galera. Tu faz o resumo com as tuas palavras ou copiando cegamente, sabe? E ainda tem uma outra classificação que eu diria. Tu faz com as tuas palavras, olhando o livro, e tu faz com as tuas palavras, com o livro fechado. Essa última já é um Active Recall. Esse artigo aqui, ele comparou 2 maneiras de fazer resumo. A copiando e a lendo e copiando, e a lendo, mas escrevendo com as tuas próprias palavras. E olha só a diferença que já faz ter essa atividade de escrever com as próprias palavras. Então, o nosso querido Bretzi, que é Kouai, pegou 5 grupos de estudantes que leram um texto e separou. Vamos começar do E aqui de baixo, ó. O E, vamos pegar aqui o coisinho, ó. Eles leram o texto e não fizeram mais nada. O D, eles liam uma página do texto e copiavam as palavras-chave. Só copiavam as palavras-chave. O C, eles liam e em cada página eles escreviam, copiavam 3 conceitos que estavam escritos no texto. Os do grupo B liam cada página e eles tinham que fazer 3 linhas com itens, anotando coisas que eles acharam importantes com as palavras deles. E o grupo A, a cada página que eles liam, eles tinham que fazer um resumo de 3 linhas daquela página. E aí vamos olhar, depois de um tempinho, eles fizeram uma prova, e quem será que acertou mais questões da prova? Então vamos com calma aqui. Quando eu estava mostrando a apresentação para minha esposa, ela vai com calma com esses gráficos, tu tá falando muito rápido, tá? E a gente tem familiaridade com ciência, mas teus alunos não têm. Então olha só, summarization é o grupo A,
ou seja, é aquele que escreveu um resuminho de cada página. Note-taking é aquele que fez os tópicos com as suas próprias palavras. Verbatim, que é conceito, é o cara que copiou os conceitos. Ladder search é o que só copiou as palavras. E controle é o que não fez nada. E aí, olha só os eixos. Número de questões acertadas de um total de 25. Quando imediatamente após esse estudo, você fez o teste. E aí, o que dá para ver aqui? Quem foi melhor? Quem escreveu com as suas próprias palavras e não quem só copiou. Se você fez o teste uma semana depois, delayed test, novamente, quem foi melhor foi quem escreveu com as suas próprias palavras e não quem fez ainda depois, ok? Então, isso mostra como um resumo ele tem que ser escrito com as nossas próprias palavras, se a gente quiser fazer. E não só copiando cegamente. Por isso, galerinha, que eu acho assim que não é muito proveitoso quando um professor falar e faz um resumo lindo no quadro, tu ir lá e só ficar copiando cegamente o resumo durante a aula. Porque isso aí é a mesma coisa que fazer o grupo C e o grupo D do artigo. É fazer ó, o C e o D, ó, é fazer esses dois aqui, ó, que foram os que tiveram menor eficácia, inclusive. Então, em aula, é muito legal, eu vou ensinar você semana que vem, a melhor maneira de assistir uma aula é a gente fazer anotações com as nossas próprias palavras. E já tentar esboçar um resumo em aula com as nossas próprias palavras, tentando nós ativamente organizar as ideias que o professor está trazendo ali, porque vão ter professores que vão te trazer uma aula mais organizada, e aí melhor, a gente consegue entender a organização do conteúdo mais fácil. Agora, quando o professor não traz uma aula muito organizada, aí a gente é que tem que fazer o trabalho, e tem gente que fica só assistindo a aula, legal, em casa eu organizo, e aí tem gente que sabe, na aula, cara, já vou organizar esse negócio, porque quando eu chegar para o meu estudo de tarde, eu já vou ter o bagulho organizado, eu vou perder menos tempo com isso, e vou poder ir para as técnicas que me permitem ter maior aproveitamento. Então, o resumo, para resumir, deixa eu... Putz, né, aqui, o resumo para resumir a dose, né? Mas peraí que eu botei o bagulho da legenda. Eu às vezes faço o bagulho da legenda, tiro o bagulho da legenda. Então, para relembrar, o resumo ele serve para tu extrair tópicos, subtópicos que são mais importantes. E o que os caras falam? Vou ler aqui para vocês. Ó. A habilidade em resumir faz muita diferença. Isso os caras viram. Os caras fizeram estudos científicos em que eles ensinaram um grupo de alunos a fazer resumo e outro grupo de alunos não. E depois deram o mesmo material didático para os dois e os dois grupos tinham que fazer um resumo e depois um teste. Adivinha quem se saiu melhor? Quem aprendeu a fazer o resumo. Então, a gente não aprende na escola a fazer resumo. Não tem alguém que nos ensina como fazer resumos. Tu chega lá, o professor vai saindo dando conteúdo dentro do ensino fundamental. E aí, meu amigo, tu que aprenda. Tem gente que tem uma parente em casa que ensina, tem gente que aprende sozinho, tem gente que não aprende nunca. Então, ter a habilidade de fazer o resumo, ela dá trabalho para conquistar. Tem gente que já conquistou isso no colégio, tem gente que nunca conquistou, como aquela menina que ficou chorando para mim. Mas ainda assim, ok? Se questiona se o simples fato de ter a habilidade de fazer é o mais importante ou não. Porque, segundo o que os cientistas têm visto, se o aluno sabe fazer o resumo, a melhor maneira, a maneira que mais vai levar para a memória de longo prazo, tá, é fazer o resumo sem colar. Ou seja, deixa eu pegar aqui, deixa eu dar um exemplo prático aqui para vocês. Na pandemia, eu adoro história. Então, eu aproveitei que tinha um pouco mais de tempo livre para ler livros de história. E aí eu comprei esse aqui do Leandro Carnal, A História dos Estados Unidos, porque eu sempre fui ruim nisso. E aí eu comecei, cara, só lendo, e aí até tá minhas anotações aqui, ó. O que é isso aqui, ó? É o Sassá lendo o livro e escrevendo com as suas palavras. Aí depois, eu não satisfeito, comecei a ler o livro e simultaneamente a leitura do livro, eu começava a escrever num caderno. E o que eu notei? Experiência pessoal. Como eu só lia cada tópico uma vez, eu esqueci quase tudo. Então, hoje, quando vocês me perguntam detalhes sobre a história dos Estados Unidos, cara, eu tenho uma vaga lembrança, tipo uns 20%, 30% lá da curva do esquecimento do Ebbinghaus. Eu não lembro de detalhes. Cara, eu me senti um inútil, porque eu fui lá, eu acordava cedo para ler o bendito do livro. Entende? Porque eu queria estudar, porque eu queria saber a história dos Estados Unidos. Mas aí eu não olhava de novo 4 ou 5 dias depois. E eu achava assim que, sabe, na minha inocência,
Ah, não, comigo vai ser diferente, né? Porque eu tô lendo esse negócio aqui. E eu queria me lembrar. E, cara, não vai lembrar. Não vai lembrar. Eu tinha que estudar depois, fechar o livro e tentar escrever com as minhas palavras aquilo que eu me lembro. Entende? Aí eu ia lembrar de bem mais coisas, eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida, galera. Sabe? Então eu passei por isso. E eu vou mostrar agora um youtuber norte-americano. Opa, peraí. Muito famoso, que é esse cara aqui, ó. Anota o nome desse cara, ok? Que se tu entende um pouco de inglês, tu pode botar as legendas em inglês, diminui a velocidade do vídeo, que nem eu faço, e dá para entender, que é o Ali Abdaal. Olha os inscritos. Esse cara aí, meu, ele foi primeiro no concurso para entrar em medicina em Cambridge. Só isso. Ou seja, o cara sabe estudar. E ele sugere lá no vídeo dele sobre How to Study for Exams, Evidence-Based Revision Tips, ok? Que é dicas de estudo para estudar para exames, que uma das técnicas que ele mais utilizava é, após a aula, ou após a leitura do livro, ele fechava o livro e ele mostra as anotações dele aqui, ó, que lembram o mapa mental. Ele tentando escrever tudo que ele lembrava e colocar, e não tá preocupado com beleza, entendeu? Não tá preocupado com aquelas letras lindas, entendeu? Que o pessoal que gosta de fazer resumo faz. Ele tá preocupado em tentar lembrar da maior quantidade de coisas possível. E é muito, muito desconfortável fazer isso. Porque enquanto fazer um resumo bonitinho copiando vai te garantir ter um resumo completo, fazer dessa maneira é garantir que o teu resumo vai sair incompleto. Vai esfregar na tua cara. Não sabe tudo. Galera, isso se chama ilusão de aprendizado. Tu achar que só porque leu e fez um resumo com todas as informações, tu vai lembrar daquilo no futuro. Não vai lembrar daquilo no futuro tão bem como quem faz como o Ali Abdaal, que é fechar o livro e tentar lembrar da maior quantidade de coisas possíveis e organizar da melhor maneira possível. E tem que ter coragem para fazer isso. Mas mais do que coragem, galera. Mais do que coragem. Tem que mudar a mentalidade, tem que mudar o mindset. Eu falei isso na primeira aula do nosso extensivo para vocês. Galera, exercício, estudo ativo, essa prática de recordação não é uma prova. E na nossa cabeça isso está tão intrincado que é uma prova, que é uma avaliação, que se eu for mal significa que eu sou um lixo, que a gente não consegue olhar de outra maneira. Olha mais de fora! Olha mais de fora! Essa é a técnica de estudos que mais vai te ajudar a lembrar das coisas no futuro. Então, tudo bem se não lembrar. Confia que lá na frente tu vai lembrar bem mais, porque a ciência está mostrando que tu vai lembrar bem mais. E se tu começar a fazer isso aí, tu vai ver que tu vai lembrar bem mais. E o dia que tu começar a fazer isso daí e tu vê que dá certo, cara, tu vai te pilhar, tu vai te empolgar, tu vai ver que o negócio que ninguém faz, tu tá fazendo e funciona. E aí, cara, quando a gente vê que a gente tá fazendo uma coisa e dá certo, aí enche de motivação e o bagulho só vai, ok? Então, não tô dizendo para vocês, faz isso, faz aquilo, estuda desse jeito, estuda daquele jeito. Essa aula, ela te mostra muitas alternativas. Qual é o segredo para essa aula? Eu vou até voltar aqui. Qual é o segredo para essa aula dar errado? É tu querer fazer tudo que eu disser. É para refletir, é para pensar, sabe? O que eu estou fazendo certo, o que eu estou fazendo errado, o que eu posso ir mudando. Entende? Tem que ter coragem para mudar. Porque a vida inteira a gente viu a galerinha estudando antes da prova, fazendo resumo. Mas no cursinho eu já falei. É diferente, essas técnicas nos mostram os caminhos para o longo prazo. Encarem sem coração, só estou falando. 8h15, vamos lá. E agora a gente vai falar da técnica ativa, que tem sido apontada por bichos de medicina, por caras que fazem artigos científicos sobre isso, por youtubers que fazem mentoria de alunos. A recordação ativa, em inglês é Active Recall.
bota lá no YouTube Active Recall. Tu vai achar um monte de vídeo em português, inglês, árabe, espanhol, porque quem descobriu esse bagulho, meu, não larga mais, porque quem faz isso daí acerta bem mais os exercícios, as provas, os simulados no curto prazo, no longo prazo, e aí o cara vicia nesse negócio e ele não tá nem mais aí se ele erra. Ele não se importa mais se ele não vai tão bem, porque ele sabe que aquilo que ele está fazendo é o que vai fazer ele lembrar melhor depois. E do que é recordação ativa? É tu ter que lembrar de uma coisa sem colar. Muito simples. Quando você faz, vamos botar aqui, ó, um teste de vestibular, você está fazendo isso, você tem que lembrar do negócio. Mas o teste de vestibular, ele te dá pistas do que deve ser a resposta, porque ele te dá alternativas, sabe? Mas ainda assim, tu tem que lembrar. Exercícios de resposta simples, te pergunta e tu tem que lembrar da resposta, ele não te dá pistas, porque ele não te dá alternativas. Então ele é mais difícil. E vai por mim. Quanto mais... Esse livro aqui, ó. Fixe o conhecimento, deixa eu botar aqui para vocês verem, ó. É um dos mais técnicos que tem. Inclusive esse Rodger aqui, que é um dos autores, é o autor do experimento clássico ali que eu mostrei para vocês. Ele fala, tem um capítulo que é só sobre o esforço, é o capítulo, ó, vou ler para vocês aqui, porque eu gosto de mostrar as coisas, eu gosto de mostrar que eu não tô tirando a bagulhada, entendeu? Da minha cabeça. Agora eu não acho a porcaria do índice para mostrar para vocês, não sei cadê o índice, perdi no meu improviso. Acho que o capítulo 3 ou o capítulo 4 é simplesmente a importância do esforço. Aqui, ó, o capítulo 4, ele se chama, não sei se dá para ver aí, ó, enfrente as dificuldades. E ele fala categoricamente, quanto mais difícil é, mais vai para o longo prazo. Então dá trabalho aprender, é desconfortável. Fazer um resuminho multicolorido, a grande dificuldade é escolher o tom de azul que eu vou usar para desenhar o meu mar. Cara, esse aí é uma barbada de fazer, não esforça, mas também não grava no futuro como os experimentos mostram. Tá? Flashcard, o famoso flashcard, aquele cartãozinho que num lado é a pergunta, no outro lado é a resposta. E aí, como eu falei, fazer resumo sem olhar, ali abdal. São todas ótimas maneiras de fazer active recall. Então perceba que resumos pode ser ativo ou passivo. Depende de ti. E aí, só para lembrar, esse negócio de ler o texto e depois tentar lembrar de tudo que leu é um active recall, é uma maneira de fazer recordação ativa, e aí como esse experimento e vários outros que eu vou mostrar para vocês agora mostram, é a técnica que mais dá resultado no longo prazo. Então vamos olhar alguns estudos muito interessantes. Eu vou lembrar da minha esposa que me falou, Angélica me falou, fala devagar desses gráficos, porque isso é chato, a galera não está acostumada, então eu vou falar bem devagarinho, tá bom, Angélica? Se tu assistir isso aí um dia. Indivíduos estudaram um texto uma vez por 7 minutos e depois foram divididos em 2 grupos. Estudaram de novo, um grupo A estudou de novo, vou pegar minha canetinha aqui, cara, para vocês conseguirem ver melhor. Estudaram de novo por mais 7 minutos, ou seja, releitura, tentaram anotar tudo que lembravam, o grupo B, sem poder olhar o texto. E depois foram avaliados, vamos colocar ali embaixo, e depois foram avaliados em 3 momentos. 5 minutos depois, os 2 grupos fizeram um teste de quem lembrava mais. 2 dias depois, outro teste de quem lembrava mais. E 1 semana depois. Então, são 3 grupos diferentes aí. E olha que interessante os resultados, gurizada. Deixa eu dar o zoom aqui para vocês poderem ver. Barrinha escura, estudou o texto, depois estudou o texto. Barrinha clara, estudou o texto e depois fez o active recall, precisou lembrar das coisas. Aí essa galerinha aí depois, a galerinha que fez um exercício, um teste sobre o texto, 5 minutos depois, ó, olha o resultado aqui, ó. Aí, quem estudou o texto 2 vezes foi melhor do que quem estudou e tentou lembrar de tudo que tinha estudado. Agora, isso 5 minutos depois de ter lido. Um outro grupo de estudantes fez isso daqui, foi para casa, 2 dias depois voltou e fez e teve que os dois tentar lembrar das coisas do texto. E aí, olha que interessante, quem estudou e fez a prática de recordação foi 50% melhor do que quem estudou 2 vezes de forma passiva. E olha que interessante, um terceiro grupo de alunos fez isso, foi para casa, ficou 1 semana em casa, voltou para o laboratório 1 semana depois, como eu já falei,
E aí, olhem que interessante, uma semana depois, aqueles que estudaram e depois fizeram exercício, o Practice Recall, foram 100% melhor do que quem estudou 2 vezes no mesmo dia, na mesma hora, e foi para casa. Então, olha que loucura, olha a prova de que esse negócio de ficar tentando lembrar aquilo que estudou sem olhar, cara, no curto prazo, 5 minutos, parece que não é melhor, né? Olha a ilusão de competência. Agora, 2 dias depois já se mostra melhor. Uma semana depois já se mostra melhor. Então, e olha que interessante, vai caindo o desempenho, né? Agora, já pensou se tu conseguisse fazer isso 5 minutos depois de ter estudado a aula, 2 dias depois de ter estudado a aula e uma semana depois de ter estudado a aula? Meu amigo, o teu gráfico, ele não... Eu vou até mostrar. O teu gráfico, se tu fizesse isso, ele não ia cair. Ele ia subir. Tu ia lembrar de mais coisas quando tu olhasse mais vezes estudando de maneira ativa. E eu já vou te avisando, é isso que quem passa faz. Só que fala de um jeito que não parece que é isso que faz, e daqui a pouco eu vou te mostrar por quê. Outro estudo, olha esse daqui, que legal, ó. Vamos olhar o desenho amostral. Esse aqui eu vou mostrar bastante estudos, tá? Se eu tiver chato, desculpa, mas é porque é tão difícil a gente acreditar que esse negócio, só fazer exercício, só ficar tentando lembrar o que estudou é o melhor, que eu tenho que mostrar vários estudos para convencer vocês. Então, novamente, Rodger, o cara, estudaram um texto por 4 sessões, estudantes, né? Estudaram um texto por 4 sessões de 5 minutos. Então, 5 minutos, depois mais 5 minutos, com 3 desenhos amostrais distintos. Um grupo, a cada bloco de 5 minutos, só estudou lendo, só estudou lendo, só estudou lendo, só estudou lendo. O outro grupo, só estudou lendo, só estudou lendo, só estudou lendo, e aí teve que fazer uma prática de recordação, teve que lembrar tudo que tinha lido. E o terceiro grupo leu uma vez, olha ali, leu uma vez, e aí teve que lembrar tudo que tinha lido, depois teve que lembrar tudo que tinha lido, depois teve que lembrar tudo que tinha lido, e ele só leu uma vez, sabe? Ele fez Active Recall em 3 vezes, se esforçando ao máximo. 5 minutos depois, agora deixa eu me coordenar aqui, Clear All Drawing, sai do Zoom. Aí, ó, lá embaixo do slide, ó, 5 minutos e uma semana depois, os estudantes que passaram por isso fizeram um teste. Então, um grupo de estudantes dessa galerinha aí, ó, vocês, ó, metade aí de vocês, já vamos fazer um teste, uma provinha aqui. E a outra metade vai para casa, volta aqui uma semana. E olha que interessante. Quem teve que lembrar tudo que tinha estudado 5 minutos depois de passar por um desses 3 tratamentos, olha a diferença. 5 minutos depois. Quem estudou 4 vezes o texto foi melhor. Quem estudou uma vez o texto e tentou lembrar 3 vezes, foi pior. Agora, aqueles que estudaram dessas 3 maneiras, voltaram para casa e uma semana depois voltaram para o laboratório e foram fazer o teste, olha que loucura, galera. Quem é STTT foi 3 vezes melhor do que quem era SSSS. Mais uma prova que os testes, eles te ajudam demais no longo prazo. E que só estudar de maneira passiva é bom no curto, mas não é bom no longo. Por isso que ia bem na prova, porque estudava um dia, fazia a prova no outro, no curto prazo é bom. Mas o vestibular é no longo prazo, meu brother. Não dá, não dá, não dá. E esse mesmo artigo, inclusive, fez um cálculo. Olha aqui, ó. Forgetting over 1 week, ou seja, o esquecimento em uma semana. Então aqui fica escancarado que quem só leu 4 vezes é quem mais esqueceu depois de uma semana. E quem leu uma vez e tentou lembrar em sessões de recordação por 3 vezes é quem conseguiu lembrar mais no longo prazo. E galera, tem uma coisa que quem começa a estudar mais por testes e menos por Active Recall e menos por resumo, fiquem seguros, que é, meu, mas se eu vou só fazer prova, eu não vou conseguir organizar o conteúdo na minha cabeça. Eu não vou ter aquela organização que é super importante. Primeiro, aulas servem justamente para isso. Se tu assistir uma aula e conseguir organizar na aula, deu, tá organizado. No primeiro dia, tu já pode fazer exercício. E tem artigos científicos, eu não vou explicar esse aqui, primeiro por causa do tempo, segundo porque aquele é muito complicado, ok? Que mostram para você, que mostram
que quem estuda, olha aqui os S e os T's aqui, tá vendo? De sessão de estudo alternada com só estudo e depois sessão de estudo com teste, mostram que quem estuda e faz testes, e faz muitos testes, no longo prazo consegue organizar melhor resumos na sua cabeça do que quem só estuda e depois vai tentar organizar resumos. Ou seja, fazer os exercícios ajuda a fazer o resumo, galera. Então isso é muito importante da gente se dar conta. E a partir daí, agora a gente vai já para a parte final da aula, que é como a gente pode fazer estudo ativo, active recall, recordação ativa, com as ferramentas que o pré-vestibular nos dá. E a mais importante de todas, o privilégio do vestibulando, são os testes de vestibular. Os estudantes de medicina, eles são muito fãs de flashcard, muito fãs. Sabe por quê? Primeiro, porque na medicina uma decoreba é desgraçada e o flashcard é muito bom para decoreba. E segundo, porque eles não têm bancos de questões. Se eles tivessem bancos de questões, tu pode ter certeza que o flashcard não ia ser tão popular. Mas vocês, galera, têm bancos de testes de vestibular. E isso é maravilhoso, ok? Por isso, eu estou convencido que o aluno tem que fazer testes de vestibular em todas as sessões de estudo, exceto aquelas que ele for fazer flashcard ou outra coisa ativa. Para mim, o cara tem que fazer teste de vestibular no dia da aula, quando for estudar aula de tarde de qualquer matéria. Eu estou absolutamente convencido disso. Seja você principiante, primeiro ano de cursinho, seja você, sabe, 10º ano de cursinho, tá bem? Além disso, quando a gente faz testes de vestibular, a gente tá, galera, desenvolvendo habilidades como interpretação de textos, experimentos e resolução de problemas lógico-matemáticos, coisas que um flashcard não nos dá, coisas que fazer um resumo sem olhar não nos dá. E essas habilidades são importantes, não só no Enem, onde isso é mais importante, mas também nos vestibulares tradicionais. Além disso, na hora que a gente precisa revisar o conteúdo, e a gente vai ter uma aula só sobre como revisar, os exercícios de vestibular, especialmente as provas antigas, são as ferramentas mais incríveis, porque são estudo ativo, porque tu tem que lembrar daquilo que tu estudou para conseguir acertar, ok? Então, bota isso na cabeça de vocês. E aí tem uma coisa muito importante, anotem o nome dessa pessoa que eu vou chamar ela aqui de a rainha dos métodos de estudo no Brasil. Olha isso. Vou colocar, ela nem sabe que eu tô falando isso dela, ela provavelmente nunca vai saber, inclusive, que eu tô falando isso dela, mas, cara, é impressionante. Suzane Ribeiro, façam um favor para vocês, sigam ela lá no YouTube e assistam alguns vídeos, cara, é viciante. E nesse vídeo ela ensina como fazer a análise de erros em provas. E, sabe, às vezes, quando tem uns alunos, agora eu vou fazer a confissão, que passam aí eles colocam, tipo, como organizar os seus estudos, como fazer não sei o quê. Aí, tipo, começa a botar um monte de dica lá, que, tipo, foi o meu vídeo de métodos de estudo, foi alguma aula de métodos de estudo. E aí a pessoa, pô, não fala que foi tu, né? Fica um pouco chateado, né? Sou humano. Então, não vou fazer o mesmo, né? Não fui eu que inventei essa escala de tipos de erros, foi a Suzane. Então, eu vou citar ela aqui. Então, por que eu errei? Toda vez que você faz exercício de vestibular e erra, você tem que se perguntar por que você errou. E isso pode ser 5 coisas. Primeira, faltou conteúdo. E aí tem que parar para pensar. Foi um detalhezinho do conteúdo ou eu estou viajando? Se é um detalhezinho, tu vai lá e busca. Se é uma coisa geral, vai reassistir uma aula, vai reestudar. Não foi o suficiente. E aí sempre lembrando, se é uma matéria que cai muito ou que cai pouco. Falta de atenção, cara. Às vezes, por mancada. Tu botou 2 mais 2, 5, errou. Sabe? E aí errou de matemática. Terceiro, pulo do gato ou sacada, especialmente questões de matemática, física, química, genética. Às vezes tem um raciocínio ali que tu precisa ter, que sabe aquele e aí tu não teve, sabe? E aí é muito importante você procurar ajuda, porque esse tipo de sacada, de pulo do gato, você não encontra, entende? Em qualquer lugar. O ideal é deixar o exercício de molho e um dia depois, horas depois, tentar fazer de novo. Esse é o ideal. Se tu tentar de todas as maneiras, cara, não sei como é que fazer isso, aí tem que pedir ajuda, sabe? Muito importante. Professor, uma resolução da internet, sabe? Mas é importante tentar mais de uma vez, quando o exercício é de sacada, e não já ir direto para a resolução, ok? Quarto, tempo. Isso em simulados, em provas, pode atrapalhar. 5, emocional.
Isso em simulados, em provas pode atrapalhar. Então, esses dois últimos erros é na prova de verdade que tu vai ter. Dificilmente em casa tu vai ter isso aqui. Embora se tu fizer em casa um simulado com o tempo, pode acontecer. E tem dois erros que são muito importantes. O de falta de conteúdo ou de pulo do gato. Por quê? Porque se forem esses dois tipos de erros, tu tem que ir atrás da correção. Uma das coisas que todos os estudantes que passam em medicina falam. Lista de exercícios não termina no último exercício enquanto acertei 37 de 40. Lista de exercícios termina quando tu corrigiu os 3 exercícios que tu errou e entendeu por que tu errou aqueles. A partir desses erros, tu pode, por exemplo, organizar flashcards. Os flashcards devem ser feitos, principalmente, está escrito aí, ó, a partir dos nossos erros. Cuidado! Conteúdos mais práticos, como línguas, matemática, boa parte da física, um pedação da química, não se aplica flashcard. Flashcard é para matéria mais teórica, biologia, geografia, literatura, os óbvios. E tem um aplicativo, galera, que eu não sei mexer, porque, enfim, minha vida é cheia de coisa. Não deu tempo de eu parar para mexer nesse negócio, que é o Anki, muito famoso. Só para vocês verem, olha que é esse perfil no Instagram, ó. Anki Master, um estudante de medicina da PUC. Ele ensina a usar o Anki, para variar, na medicina. Olha a Rafaela Veloci, que é uma também estudante, acho que aqui da PUC, inclusive, também, que ensina nesse vídeo, se vocês quiserem procurar, como usar o Anki em 2022. O legal desse aplicativo, gente, do Anki, é que tu vai lá, faz um bloco de flashcards da aula de membrana plasmática de biologia, ok? E aí tu faz lá 15 flashcards de 15 coisas que tu errou, ok? Aí depois tu vai. Aí o que o Anki faz? Sabe? O que tu pode fazer? Numa sessão de revisão com o Anki, tu pode escolher que ele te lance flashcards de 6 listas de flashcards diferentes. E ele vai te lançar bem mais vezes os que tu erra mais e os que tu diz para ele que é mais difícil. Porque tu pode dizer se tu achou fácil ou difícil. E ele vai te mandar menos vezes os que tu tá acertando e tu diz que é fácil. Então, quando a gente faz várias listas de flashcards no Anki e vai revisar elas, juntando, mesclando elas, o Anki tem um algoritmo, tá, que vai colocar mais vezes o que tu erra e menos vezes o que tu acerta. Então, é uma alternativa muito boa a fazer provas antigas, embora eu particularmente ainda acho que provas antigas é melhor porque tu perde menos tempo organizando tudo isso daí. Mas tem gente que adora, que vê vantagens no Anki, então é muito pessoal, entendeu? Eu acho que eu não usaria, também, né? Nem usei o negócio direito, daqui a pouco até usaria, sabe? Mas vale experimentar. Se tu já tem amigos que usam aí e se dão bem, putz, aí tu fica mais motivado. Então, flashcards, cara, no papelzinho, sabe? Com pouco tempo que a gente tem, não dá, entendeu? Eu brinquei com a Rafaela, né? Ela vai odiar, porque eu peguei um print, né, de uma cara que não tá, né, a melhor dos rostos. Ela vai ficar braba comigo, porque ela nunca vai saber que eu tô dando essa aula com ela, então eu acho que ela não vai nem perdoar. E por fim, isso aqui é outra coisa que o Ali Abdaal aqui, lembra? Ó, deixa eu mostrar para vocês. Sugere. Isso eu usei nas férias e, cara, é fantástico. Listas de perguntas. Uma maneira alternativa de estudar. Como? Na hora de estudar o livro, ou até mesmo durante a aula, tu pode fazer listas de perguntas. Se tu é mais principiante, dos tópicos que tu julgou mais importante. Ou seja, tu tem que estar ligado na aula, tu não pode ficar na aula. E grifa no livro, ou escreve ele mesmo na hora da aula, a resposta. Então tem que ser inteligente para fazer perguntas com resposta simples. Ou depois, quando está em casa lendo o material, faz as listas. Imediatamente depois da aula, ou imediatamente depois de ter confeccionado a lista de exercícios com as respostas, tenta responder sem olhar. Cara, isso é precioso. Se tu já é bom na matéria, se tu já consegue organizar o conteúdo daquela aula, faz listas de perguntas só com aquilo que o professor falou que tu não sabia. Um aplicativo muito bom para fazer isso daí é o famoso Notion, que um monte de youtuber usa para organizar sua vida. Então, olha aqui, ó, eu fiz essa lista. Olha aqui, ó, isso aqui são perguntas que eu fiz para testar essa metodologia com um dos capítulos de um dos livros que eu li. Olha aqui, ó, o que é um bloco conceitual, que a gente falou lá passada, sabe? E aí, olha que interessante, por que tá com cores diferentes? Tá primeiro no Notion, o que dá para fazer no Notion? Tu pode fazer essas perguntas e quando tu clica nessa setinha aí, ó, ele abre, tá vendo ali? Com a resposta.
E por que dá em vermelho? Porque eu errei uma vez. As que eu erro uma vez no Notion, eu pinto em vermelho. E aí essas eu dou mais atenção quando eu vou olhar de novo. Se eu errei pela segunda vez, eu pinto em azul. Entende? Às vezes, só ficar errando e achar que vai lembrar da próxima não dá. Às vezes, tu tem que voltar lá no livro e pesquisar, sabe? Então, estudar por uma lista de perguntas, onde tu vai lá escrevendo respostas, é uma alternativa superativa, porque depois tu tem que te testar. Então, o cara pode, durante a aula, já organizar essa lista com os principais tópicos, chegar em casa, tentar passá-la ali por um Notion, tentar responder ela sem olhar e já partir para os exercícios, cara. Faz um pouco de exercício. Aí, 4, 5 dias depois, antes de começar os exercícios, vai para essa lista e olha de novo. E aí vai para os exercícios de novo. E aí, de repente, depois, quem sabe, tenta fazer um mapa mental ou um resumo sem olhar, o invertido. Olha só o que todo mundo faz. Resumo e depois exercícios. O que eu estou sugerindo aqui? Só faz Active Recall e deixa o resumo por último. O resumo, claro, sem olhar, que é uma espécie também de Active Recall. É de pirar o cabeção, né? É tudo ao contrário. É o que eu falei antes, é contra... Vou ficar grande aqui. É contra-intuitivo. Entende? Eu acredito que vocês... Só um aluno teve que sair da aula hoje e ele me mandou uma mensagem de texto aqui me dizendo por que teve que sair. É contra-intuitivo, né? O resto ficou aqui comigo. E eu acredito que a cabeça de vocês deve estar zoando. Meu Deus do céu, que loucura, cara. Então, isso aqui tem que organizar com calma na tua cabeça. Porque é muita informação nova, sabe? E é muita informação, tipo, tudo contrário do que a gente sempre aprendeu, sabe? E para fechar, porque já está acabando o meu horário aqui mesmo. Auto Podcast. Feynman. Por quê? Porque foi esse físico que, segundo a lenda, segundo o que falam, ele era muito amigo do Niels Bohr, lá dos níveis de Bohr. E o que acontece? Todo mundo tinha medo de conversar com o Bohr, porque o Bohr era muito inteligente. Mas o Feynman, ele questionava o Bohr, ele perguntava as coisas, ele não tinha medo, entendeu? E o Bohr adorava chamar ele para conversar, porque ele sabia que o Feynman, ele sempre não tinha medo do Bohr, e ele sempre ia perguntar coisas para o Bohr, e daqui a pouco o Bohr poderia encontrar alguma falha nos raciocínios dele, porque o Feynman era muito questionador. E esse físico, ele traz uma técnica que ele não chamava de auto-podcast, a Suzane Ribeiro que chamou, que é de tentar explicar para ti mesmo uma coisa que tu está com dificuldade de entender e que tu teve que passar muito trabalho para entender. Então não é que tu vai dar aula inteira de biologia, sabe? Mas tu vai lá, faz exercícios e digamos que esse aqui de osmose, a osmose nas células vegetais e animais, eu não estou conseguindo. Então vamos lá, é Feynman, brother. Fecha o olhinho e explica. Isso aqui é assim, isso aqui é assim, isso aqui é assim. Tipo, tenta explicar para uma criança de 10 anos, para tentar usar a linguagem mais simples possível. Esse esforço de encontrar uma linguagem mais simples vai te ajudar a memorizar. E tá aqui, né? Ensinar os outros, né? A técnica que, segundo a pirâmide de aprendizagem, é a mais ativa de todas. Sabe? O Einstein, se não me falha a memória, falava: a melhor maneira de tu ter certeza que tu sabe de alguma coisa é se tu sabe explicar essa coisa para alguém. E não estou dizendo que tem que dar uma aula de biologia de tudo, mas quando o assunto tá bem difícil, é legal. Muitas vezes é por isso que estudos em grupo dão certo, porque daí uma pessoa do grupo começa a explicar para outra, ela tá faimanzando sem se dar conta quando faz isso daí. Mas estudo em grupo é um perigo, né? Rola muito arreganho e tal. Se a galera tá focada, aí vale a pena estudar em grupo, né? O que nem sempre é muito fácil de conseguir. Tá bem, gurizada? Então, essa foi a aula de técnicas de estudo. Cara, eu particularmente achei muito legal, consegui falar em 1 hora. E aí, se eu pudesse sintetizar, sabe? Eu sintetizaria da seguinte maneira. Não dá para ir a favor do gradiente de concentração quando a gente está estudando, porque ir a favor ir com a maré, com a tendência, é fazer resumo, é ler, é grifar, sabe? É não fazer exercício no mesmo dia da aula, é fazer exercício e não corrigir as questões que errou, entende? É ficar ali no mesmo lugar de todo mundo. E agora está brotando perfil de aluno que passou na URGS e está fazendo seu perfil ou na fundação e está fazendo perfil para explicar como é que usou. Tem vários perfis no Instagram de pessoas que já estudaram, que já passaram, tem vários youtubers e tal. E, cara, eles falam, por que todo o vestibulando que passa fala, faz questão, faz questão, faz questão, faz questão? Porque, cara, fazer questão é muito bom, sabe? Desde que tu já tenha um conhecimento prévio. E para nossa semana, então, é muito... E fazer questão é um método ativo. É o melhor método ativo. É inclusive o método que, tipo, só nós vestibulandos, eu não sou, né? Mas, enfim, tô com vocês, tem tanta questão à disposição. Quem tá lá na medicina tem que ir muito pro flashcard, porque não tem questão, já falei. Vocês têm, meu Deus, trocentas questões. Ok? E o nosso curso esse ano de extensivo, cara, pode ter certeza. Eu vou botar todas essas técnicas na prática. Vocês vão ter, assim, ó, listas de exercícios chegando na hora que tem que chegar.
sabe? Para vocês conseguirem ir sempre revendo o conteúdo. Mas esse assunto, como estudar uma aula antes, durante e depois, para preparar o estudo ativo que você vai fazer em casa, no dia da aula e depois da aula, vai ser o tema da nossa próxima semana. Aí a gente vai juntar os assuntos da neurociência, sabe? A emoção de aprender, a prática repetida, os circuitos neurais, a neuroaprendizagem, com essas técnicas que a gente viu hoje, as que te ajudam a lembrar mais, ou seja, a longo prazo, as que te ajudam a lembrar menos, e aí a gente vai entender como deve ser a melhor maneira de tu te preparar para uma aula, de tu assistir uma aula. Gente, como tem gente que assiste aula errado, cara, eu fico olhando lá, meu Deus do céu, sabe? Preparar uma aula, assistir uma aula que já te permita chegar em casa e já conseguir fazer exercício no mesmo dia. Que não precisa ficar lá 3 horas fazendo resumo, sabe? É assistir uma aula com gana, porque tu tá lá perdendo tempão na aula. Pô, tem que ganhar tempo na aula, cara. Tu tem que assistir com planejamento, não pode ir lá, sabe? Tá perdendo tempo, aí depois vai ter que estudar tudo de novo em casa, porque assistir uma aula, sabe, mal assistida. Para conseguir implementar essas técnicas ativas que os artigos científicos mostraram. São as que fazem as pessoas lembrarem uma semana depois, um mês depois, tá bom, galera? Então, eu fico por aqui. Brigadão, um beijo e até semana que vem.